Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jovem, deixa eu lhe explicar um macete que os políticos fizeram. Em novembro de 2019, repare bem, novembro de 2019, aprovaram a reforma previdenciária. O presidente era Temer. Era Temer? Era o vice de Dilma. Aí aprovaram a reforma previdenciária. Qual foi o macete? Eles verificaram o seguinte: se eles fossem aprovar para começar a valer tudo de vez, ia ter uma confusão nacional. Eles acharam isso. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram a reforma previdenciária, aprovou, porém eles colocaram para começar a valer cada coisa que eles fizeram em doses homeopáticas. Ou seja, com isso, eles aprovaram a reforma previdenciária em novembro de 2019. E aí começou a valer umas coisinhas bestas. Aí colocaram para 2020, em janeiro de 2020, tem mais uma mudançazinha, apertando mais um pouco o povo. Aí quando foi em janeiro de 2021, aí passou a valer mais uma coisinha, apertando mais um pouco. Aí passou, quando foi em janeiro de 2022, entrou mais um pedaço da reforma para apertar mais o povo. Aí, quando chegou em janeiro de 2023, teve mais um pedacinho apertando o povo. Isso tudo é reforma previdenciária em 2019. Botou o aperto em doses homeopáticas. Aí, quando chegou em 2024, em janeiro, teve mais uma mudançazinha, que o povo pensa que é coisa boa, mas, na verdade, dificultando mais um pouco a forma de aposentar. Quando chegou em janeiro de 2025, apertou mais um pouquinho. Aí o povo veio falar: não, rapaz, houve uma mudança aí. Será que foi coisa boa? Não. É apertando mais um pouco a forma de aposentar em 2025. Pois bem, nós estamos em dezembro de 2025. Em janeiro agora de 2026 vai ter mais um apertozinho que vai passar a valer a partir de janeiro de 2026. Ou seja, a reforma previdenciária que eles fizeram em novembro de 2019, todo ano em janeiro entra mais um pedacinho em doses homeopáticas para dificultar mais um pouco a forma de aposentar. Entendeu, meu jovem? Ou seja, eles usam aquela tática de botar a pessoa em um caldeirão com águazinha morninha, gostosa. Aí você está dentro daquele caldeirão, a águazinha morna, aí vai passando o tempo, aí a água vai esquentando e você fica gostando, e a água vai esquentando e vai passando o tempo, e a água vai esquentando até a água ferver e lhe matar. E aí você nem sentiu que morreu com essa miséria de aplicando as coisas em doses homeopáticas. Entendeu? Esse aí é o tal do fabianismo. Ele mata a pessoa devagarinho. E eles aplicaram em 2019 essa reforma previdenciária que todo ano vai apertando mais um pedacinho. E aí
A pessoa não se zangou porque foi devagarinho e vai piorando cada ano que passa, pela reforma que foi feita lá em 2019. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Picolé, viu? Alagoinhas, Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jovem, deixa eu lhe explicar um macete que os políticos fizeram. Em novembro de 2019, repare bem, novembro de 2019, aprovaram a reforma previdenciária. O presidente era Temer. Era Temer? Era o vice de Dilma. Aí aprovaram a reforma previdenciária. Qual foi o macete? Eles verificaram o seguinte: se eles fossem aprovar para começar a valer tudo de vez, ia ter uma confusão nacional. Eles acharam isso. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram a reforma previdenciária, aprovou, porém eles colocaram para começar a valer cada coisa que eles fizeram em doses homeopáticas. Ou seja, com isso, eles aprovaram a reforma previdenciária em novembro de 2019. E aí começou a valer umas coisinhas bestas. Aí colocaram para 2020, em janeiro de 2020, tem mais uma mudançazinha, apertando mais um pouco o povo. Aí quando foi em janeiro de 2021, aí passou a valer mais uma coisinha, apertando mais um pouco. Aí passou, quando foi em janeiro de 2022, entrou mais um pedaço da reforma para apertar mais o povo. Aí, quando chegou em janeiro de 2023, teve mais um pedacinho apertando o povo. Isso tudo é reforma previdenciária em 2019. Botou o aperto em doses homeopáticas. Aí, quando chegou em 2024, em janeiro, teve mais uma mudançazinha, que o povo pensa que é coisa boa, mas, na verdade, dificultando mais um pouco a forma de aposentar. Quando chegou em janeiro de 2025, apertou mais um pouquinho. Aí o povo veio falar: não, rapaz, houve uma mudança aí. Será que foi coisa boa? Não. É apertando mais um pouco a forma de aposentar em 2025. Pois bem, nós estamos em dezembro de 2025. Em janeiro agora de 2026 vai ter mais um apertozinho que vai passar a valer a partir de janeiro de 2026. Ou seja, a reforma previdenciária que eles fizeram em novembro de 2019, todo ano em janeiro entra mais um pedacinho em doses homeopáticas para dificultar mais um pouco a forma de aposentar. Entendeu, meu jovem? Ou seja, eles usam aquela tática de botar a pessoa em um caldeirão com águazinha morninha, gostosa. Aí você está dentro daquele caldeirão, a águazinha morna, aí vai passando o tempo, aí a água vai esquentando e você fica gostando, e a água vai esquentando e vai passando o tempo, e a água vai esquentando até a água ferver e lhe matar. E aí você nem sentiu que morreu com essa miséria de aplicando as coisas em doses
homeopáticas. Entendeu? Esse aí é o tal do fabianismo. Ele mata a pessoa devagarinho. E eles aplicaram em 2019 essa reforma previdenciária que todo ano vai apertando mais um pedacinho. E aí a pessoa não se zangou porque foi devagarinho e vai piorando cada ano que passa pela reforma que foi feita lá em 2019. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Picolé, viu? Alagoinhas, Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jovem, deixa eu lhe explicar um macete que os políticos fizeram. Em novembro de 2019, repare bem, novembro de 2019, aprovaram a reforma previdenciária. O presidente era Temer. Era Temer? Era o vice de Dilma. Aí aprovaram a reforma previdenciária. Qual foi o macete? Eles verificaram o seguinte: se eles fossem aprovar para começar a valer tudo de vez, ia ter uma confusão nacional. Eles acharam isso. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram a reforma previdenciária, aprovou, porém eles colocaram para começar a valer cada coisa que eles fizeram em doses homeopáticas. Ou seja, com isso, eles aprovaram a reforma previdenciária em novembro de 2019. E aí começou a valer umas coisinhas bestas. Aí colocaram para 2020, em janeiro de 2020, tem mais uma mudançazinha, apertando mais um pouco o povo. Aí quando foi em janeiro de 2021, aí passou a valer mais uma coisinha, apertando mais um pouco. Aí passou, quando foi em janeiro de 2022, entrou mais um pedaço da reforma para apertar mais o povo. Aí, quando chegou em janeiro de 2023, teve mais um pedacinho apertando o povo. Isso tudo é reforma previdenciária em 2019. Botou o aperto em doses homeopáticas. Aí, quando chegou em 2024, em janeiro, teve mais uma mudançazinha, que o povo pensa que é coisa boa, mas, na verdade, dificultando mais um pouco a forma de aposentar. Quando chegou em janeiro de 2025, apertou mais um pouquinho. Aí o povo veio falar: não, rapaz, houve uma mudança aí. Será que foi coisa boa? Não. É apertando mais um pouco a forma de aposentar em 2025. Pois bem, nós estamos em dezembro de 2025. Em janeiro agora de 2026, vai ter mais um apertozinho que vai passar a valer a partir de janeiro de 2026. Ou seja, a reforma previdenciária que eles fizeram em novembro de 2019, todo ano em janeiro entra mais um pedacinho em doses homeopáticas para dificultar mais um pouco a forma de aposentar. Entendeu, meu jovem? Ou seja, eles usam aquela tática de botar a pessoa em um caldeirão com águazinha morninha, gostosa. Aí você está dentro daquele caldeirão, a águazinha morna,
Aí vai passando o tempo, aí a água vai esquentando e você fica gostando, e a água vai esquentando e vai passando o tempo, e a água vai esquentando até a água ferver e lhe matar. E aí você nem sentiu que morreu com essa miséria de aplicando as coisas em doses homeopáticas. Entendeu? Esse aí é o tal do fabianismo. Ele mata a pessoa devagarinho. E eles aplicaram em 2019 essa reforma previdenciária, que todo ano vai apertando mais um pedacinho. E aí a pessoa não se zangou porque foi devagarinho e vai piorando cada ano que passa pela reforma que foi feita lá em 2019. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Picolé, viu? Alagoinhas, Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jovem, deixa eu lhe explicar um macete que os políticos fizeram. Em novembro de 2019, repare bem, novembro de 2019, aprovaram a reforma previdenciária. O presidente era Temer. Era Temer? Era o vice de Dilma. Aí aprovaram a reforma previdenciária. Qual foi o macete? Eles verificaram o seguinte: se eles fossem aprovar para começar a valer tudo de vez, ia ter uma confusão nacional. Eles acharam isso. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram a reforma previdenciária, aprovou, porém eles colocaram para começar a valer cada coisa que eles fizeram em doses homeopáticas. Ou seja, com isso, eles aprovaram a reforma previdenciária em novembro de 2019. E aí começou a valer umas coisinhas bestas. Aí colocaram para 2020, em janeiro de 2020, tem mais uma mudançazinha, apertando mais um pouco o povo. Aí quando foi em janeiro de 2021, aí passou a valer mais uma coisinha, apertando mais um pouco. Aí passou, quando foi em janeiro de 2022, entrou mais um pedaço da reforma para apertar mais o povo. Aí, quando chegou em janeiro de 2023, teve mais um pedacinho apertando o povo. Isso tudo é reforma previdenciária em 2019. Botou o aperto em doses homeopáticas. Aí, quando chegou em 2024, em janeiro, teve mais uma mudançazinha, que o povo pensa que é coisa boa, mas, na verdade, dificultando mais um pouco a forma de aposentar. Quando chegou em janeiro de 2025, apertou mais um pouquinho. Aí o povo veio falar: não, rapaz, houve uma mudança aí, será que foi coisa boa? Não, é apertando mais um pouco a forma de aposentar em 2025. Pois bem, nós estamos em dezembro de 2025. Em janeiro agora de 2026, vai ter mais um apertozinho que vai passar a valer a partir de janeiro de 2026. Ou seja, a reforma previdenciária que eles fizeram em novembro de 2019, todo ano em janeiro entra mais um pedacinho em doses homeopáticas
para dificultar mais um pouco a forma de aposentar. Entendeu, meu jovem? Ou seja, eles usam aquela tática de botar a pessoa em um caldeirão com águazinha morninha, gostosa. Aí você está dentro daquele caldeirão, a águazinha morna, aí vai passando o tempo, aí a água vai esquentando e você fica gostando, e a água vai esquentando e vai passando o tempo, e a água vai esquentando até a água ferver e lhe matar. E aí você nem sentiu que morreu com essa miséria de aplicando as coisas em doses homeopáticas. Entendeu? Esse aí é o tal do fabianismo. Ele mata a pessoa devagarinho. E eles aplicaram em 2019 essa reforma previdenciária que todo ano vai apertando mais um pedacinho. E aí a pessoa não se zangou porque foi devagarinho e vai piorando cada ano que passa pela reforma que foi feita lá em 2019. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Picolé, viu? Alagoinhas, Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jovem, deixa eu lhe explicar um macete que os políticos fizeram. Em novembro de 2019, repare bem, novembro de 2019, aprovaram a reforma previdenciária. O presidente era Temer. Era Temer? Era o vice de Dilma. Aí aprovaram a reforma previdenciária. Qual foi o macete? Eles verificaram o seguinte: se eles fossem aprovar para começar a valer tudo de vez, ia ter uma confusão nacional. Eles acharam isso. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram a reforma previdenciária, aprovou, porém eles colocaram para começar a valer cada coisa que eles fizeram em doses homeopáticas. Ou seja, com isso, eles aprovaram a reforma previdenciária em novembro de 2019. E aí começou a valer umas coisinhas bestas. Aí colocaram para 2020, em janeiro de 2020, tem mais uma mudançazinha, apertando mais um pouco o povo. Aí quando foi em janeiro de 2021, aí passou a valer mais uma coisinha, apertando mais um pouco. Aí passou, quando foi em janeiro de 2022, entrou mais um pedaço da reforma para apertar mais o povo. Aí, quando chegou em janeiro de 2023, teve mais um pedacinho apertando o povo. Isso tudo é reforma previdenciária em 2019. Botou o aperto em doses homeopáticas. Aí, quando chegou em 2024, em janeiro, teve mais uma mudançazinha, que o povo pensa que é coisa boa, mas, na verdade, dificultando mais um pouco a forma de aposentar. Quando chegou em janeiro de 2025, apertou mais um pouquinho. Aí o povo veio falar: não, rapaz, houve uma mudança aí. Será que foi coisa boa? Não. É apertando mais um pouco a forma de aposentar em 2025. Pois bem, nós estamos em dezembro de 2025. Em janeiro agora,
de 2026, vai ter mais um apertozinho que vai passar a valer a partir de janeiro de 2026. Ou seja, a reforma previdenciária que eles fizeram em novembro de 2019, todo ano em janeiro entra mais um pedacinho em doses homeopáticas para dificultar mais um pouco a forma de aposentar. Entendeu, meu jovem? Ou seja, eles usam aquela tática de botar a pessoa em um caldeirão com águazinha morninha, gostosa. Aí você está dentro daquele caldeirão, a águazinha morna, aí vai passando o tempo, aí a água vai esquentando e você fica gostando, e a água vai esquentando e vai passando o tempo, e a água vai esquentando até a água ferver e lhe matar. E aí você nem sentiu que morreu com essa miséria de aplicando as coisas em doses homeopáticas. Entendeu? Esse aí é o tal do fabianismo. Ele mata a pessoa devagarinho. E eles aplicaram em 2019 essa reforma previdenciária que todo ano vai apertando mais um pedacinho. E aí a pessoa não se zangou porque foi devagarinho e vai piorando cada ano que passa pela reforma que foi feita lá em 2019. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Picolé, viu? Alagoinhas, Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jovem, deixa eu lhe explicar um macete que os políticos fizeram. Em novembro de 2019, repare bem, novembro de 2019, aprovaram a reforma previdenciária. O presidente era Temer. Era Temer? Era o vice de Dilma. Aí aprovaram a reforma previdenciária. Qual foi o macete? Eles verificaram o seguinte: se eles fossem aprovar para começar a valer tudo de vez, ia ter uma confusão nacional. Eles acharam isso. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram a reforma previdenciária, aprovou, porém eles colocaram para começar a valer cada coisa que eles fizeram em doses homeopáticas. Ou seja, com isso, eles aprovaram a reforma previdenciária em novembro de 2019. E aí começou a valer umas coisinhas bestas. Aí colocaram para 2020, em janeiro de 2020, tem mais uma mudançazinha, apertando mais um pouco o povo. Aí quando foi em janeiro de 2021, aí passou a valer mais uma coisinha, apertando mais um pouco. Aí passou, quando foi em janeiro de 2022, entrou mais um pedaço da reforma para apertar mais o povo. Aí, quando chegou em janeiro de 2023, teve mais um pedacinho apertando o povo. Isso tudo é reforma previdenciária em 2019. Botou o aperto em doses homeopáticas. Aí, quando chegou em 2024, em janeiro, teve mais uma mudançazinha, que o povo pensa que é coisa boa, mas, na verdade, dificultando mais um pouco a forma de aposentar. Quando chegou
em janeiro de 2025, apertou mais um pouquinho, aí o povo veio falar, não, rapaz, ou vamos dançar aí, será que foi coisa boa? Não, é apertando mais um pouco a forma de aposentar em 2025. Pois bem, nós estamos em dezembro de 2025. Em janeiro agora de 2026, vai ter mais um apertozinho que vai passar a valer a partir de janeiro de 2026. Ou seja, a reforma previdenciária que eles fizeram em novembro de 2019, todo ano em janeiro entra mais um pedacinho em doses homeopáticas para dificultar mais um pouco a forma de aposentar. Entendeu, meu jovem? Ou seja, eles usam aquela tática de botar a pessoa em um caldeirão com águazinha morninha, gostosa. Aí você está dentro daquele caldeirão, a águazinha morna, aí vai passando o tempo, aí a água vai esquentando e você fica gostando, e a água vai esquentando e vai passando o tempo, e a água vai esquentando até a água ferver e lhe matar. E aí você nem sentiu que morreu com essa miséria de aplicando as coisas em doses homeopáticas. Entendeu? Esse aí é o tal do fabianismo. Ele mata a pessoa devagarinho. E eles aplicaram em 2019 essa reforma previdenciária que todo ano vai apertando mais um pedacinho. E aí a pessoa não se zangou porque foi devagarinho e vai piorando cada ano que passa pela reforma que foi feita lá em 2019. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Picolé, viu? Alagoinhas, Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jovem, deixa eu lhe explicar um macete que os políticos fizeram. Em novembro de 2019, repare bem, novembro de 2019, aprovaram a reforma previdenciária. O presidente era Temer. Era Temer? Era o vice de Dilma. Aí aprovaram a reforma previdenciária. Qual foi o macete? Eles verificaram o seguinte: se eles fossem aprovar para começar a valer tudo de vez, ia ter uma confusão nacional. Eles acharam isso. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram a reforma previdenciária, aprovou, porém eles colocaram para começar a valer cada coisa que eles fizeram em doses homeopáticas. Ou seja, com isso, eles aprovaram a reforma previdenciária em novembro de 2019. E aí começou a valer umas coisinhas bestas. Aí colocaram para 2020, em janeiro de 2020, tem mais uma mudançazinha, apertando mais um pouco o povo. Aí quando foi em janeiro de 2021, aí passou a valer mais uma coisinha, apertando mais um pouco. Aí passou, quando foi em janeiro de 2022, entrou mais um pedaço da reforma para apertar mais o povo. Aí, quando chegou em janeiro de 2023, teve mais um pedacinho apertando o povo.
Isso tudo é reforma previdenciária em 2019. Botou o aperto em doses homeopáticas. Aí, quando chegou em 2024, em janeiro, teve mais uma mudançazinha, que o povo pensa que é coisa boa, mas, na verdade, dificultando mais um pouco a forma de aposentar. Quando chegou em janeiro de 2025, apertou mais um pouquinho. Aí o povo veio falar: não, rapaz, houve uma mudança aí. Será que foi coisa boa? Não. É apertando mais um pouco a forma de aposentar em 2025. Pois bem, nós estamos em dezembro de 2025. Em janeiro agora de 2026, vai ter mais um apertozinho que vai passar a valer a partir de janeiro de 2026. Ou seja, a reforma previdenciária que eles fizeram em novembro de 2019, todo ano em janeiro entra mais um pedacinho em doses homeopáticas para dificultar mais um pouco a forma de aposentar. Entendeu, meu jovem? Ou seja, eles usam aquela tática de botar a pessoa em um caldeirão com águazinha morninha, gostosa. Aí você está dentro daquele caldeirão, a águazinha morna, aí vai passando o tempo, aí a água vai esquentando e você fica gostando, e a água vai esquentando e vai passando o tempo, e a água vai esquentando até a água ferver e lhe matar. E aí você nem sentiu que morreu com essa miséria de aplicando as coisas em doses homeopáticas. Entendeu? Esse aí é o tal do fabianismo. Ele mata a pessoa devagarinho. E eles aplicaram em 2019 essa reforma previdenciária que todo ano vai apertando mais um pedacinho. E aí a pessoa não se zangou porque foi devagarinho e vai piorando cada ano que passa pela reforma que foi feita lá em 2019. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Picolé, viu? Alagoinhas, Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jovem, deixa eu lhe explicar um macete que os políticos fizeram. Em novembro de 2019, repare bem, novembro de 2019, aprovaram a reforma previdenciária. O presidente era Temer. Era Temer? Era o vice de Dilma. Aí aprovaram a reforma previdenciária. Qual foi o macete? Eles verificaram o seguinte: se eles fossem aprovar para começar a valer tudo de vez, ia ter uma confusão nacional. Eles acharam isso. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram a reforma previdenciária, aprovou, porém eles colocaram para começar a valer cada coisa que eles fizeram em doses homeopáticas. Ou seja, com isso, eles aprovaram a reforma previdenciária em novembro de 2019. E aí começou a valer umas coisinhas bestas. Aí colocaram para 2020, em janeiro de 2020, tem mais uma mudançazinha, apertando mais um pouco o povo. Aí quando foi em janeiro de 2021,
Aí passou a valer mais uma coisinha, apertando mais um pouco. Aí passou, quando foi em janeiro de 2022, entrou mais um pedaço da reforma para apertar mais o povo. Aí, quando chegou em janeiro de 2023, teve mais um pedacinho apertando o povo. Isso tudo é reforma previdenciária em 2019. Botou o aperto em doses homeopáticas. Aí, quando chegou em 2024, em janeiro, teve mais uma mudançazinha, que o povo pensa que é coisa boa, mas, na verdade, dificultando mais um pouco a forma de aposentar. Quando chegou em janeiro de 2025, apertou mais um pouquinho. Aí o povo veio falar: não, rapaz, houve uma mudança aí, será que foi coisa boa? Não, é apertando mais um pouco a forma de aposentar em 2025. Pois bem, nós estamos em dezembro de 2025. Em janeiro agora de 2026, vai ter mais um apertozinho que vai passar a valer a partir de janeiro de 2026. Ou seja, a reforma previdenciária que eles fizeram em novembro de 2019, todo ano em janeiro entra mais um pedacinho em doses homeopáticas para dificultar mais um pouco a forma de aposentar. Entendeu, meu jovem? Ou seja, eles usam aquela tática de botar a pessoa em um caldeirão com águazinha morninha, gostosa. Aí você está dentro daquele caldeirão, a águazinha morna, aí vai passando o tempo, aí a água vai esquentando e você fica gostando, e a água vai esquentando e vai passando o tempo, e a água vai esquentando até a água ferver e lhe matar. E aí você nem sentiu que morreu com essa miséria de aplicando as coisas em doses homeopáticas. Entendeu? Esse aí é o tal do fabianismo. Ele mata a pessoa devagarinho. E eles aplicaram em 2019 essa reforma previdenciária que todo ano vai apertando mais um pedacinho. E aí a pessoa não se zangou porque foi devagarinho e vai piorando cada ano que passa pela reforma que foi feita lá em 2019. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Picolé, viu? Alagoinhas, Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jovem, deixa eu lhe explicar um macete que os políticos fizeram. Em novembro de 2019, repare bem, novembro de 2019, aprovaram a reforma previdenciária. O presidente era Temer. Era Temer? Era o vice de Dilma. Aí aprovaram a reforma previdenciária. Qual foi o macete? Eles verificaram o seguinte: se eles fossem aprovar para começar a valer tudo de vez, ia ter uma confusão nacional. Eles acharam isso. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram a reforma previdenciária, aprovou, porém eles colocaram para começar a valer cada coisa que eles fizeram em doses homeopáticas. Ou seja, com isso, eles aprovaram a reforma previdenciária em novembro de 2019.
E aí começou a valer umas coisinhazinhas bestas. Aí colocaram para 2020, em janeiro de 2020, tem mais uma mudançazinha, apertando mais um pouco o povo. Aí quando foi em janeiro de 2021, aí passou a valer mais uma coisinha, apertando mais um pouco. Aí passou, quando foi em janeiro de 2022, entrou mais um pedaço da reforma para apertar mais o povo. Aí, quando chegou em janeiro de 2023, teve mais um pedacinho apertando o povo. Isso tudo é reforma previdenciária em 2019. Botou o aperto em doses homeopáticas. Aí, quando chegou em 2024, em janeiro, teve mais uma mudançazinha, que o povo pensa que é coisa boa, mas, na verdade, dificultando mais um pouco a forma de aposentar. Quando chegou em janeiro de 2025, apertou mais um pouquinho. Aí o povo veio falar: não, rapaz, houve uma mudança aí, será que foi coisa boa? Não, é apertando mais um pouco a forma de aposentar em 2025. Pois bem, nós estamos em dezembro de 2025. Em janeiro agora de 2026, vai ter mais um apertozinho que vai passar a valer a partir de janeiro de 2026. Ou seja, a reforma previdenciária que eles fizeram em novembro de 2019, todo ano em janeiro entra mais um pedacinho em doses homeopáticas para dificultar mais um pouco a forma de aposentar. Entendeu, meu jovem? Ou seja, eles usam aquela tática de botar a pessoa em um caldeirão com águazinha morninha, gostosa. Aí você está dentro daquele caldeirão, a águazinha morna, aí vai passando o tempo, aí a água vai esquentando e você fica gostando, e a água vai esquentando e vai passando o tempo, e a água vai esquentando até a água ferver e lhe matar. E aí você nem sentiu que morreu com essa miséria de aplicando as coisas em doses homeopáticas. Entendeu? Esse aí é o tal do fabianismo. Ele mata a pessoa devagarinho. E eles aplicaram em 2019 essa reforma previdenciária que todo ano vai apertando mais um pedacinho. E aí a pessoa não se zangou porque foi devagarinho e vai piorando cada ano que passa pela reforma que foi feita lá em 2019. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Picolé, viu? Alagoinhas, Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jovem, deixa eu lhe explicar um macete que os políticos fizeram. Em novembro de 2019, repare bem, novembro de 2019, aprovaram a reforma previdenciária. O presidente era Temer. Era Temer? Era o vice de Dilma. Aí aprovaram a reforma previdenciária. Qual foi o macete? Eles verificaram o seguinte: se eles fossem aprovar para começar a valer tudo de vez, ia ter uma confusão nacional. Eles acharam isso. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram a reforma previdenciária, aprovou, porém
eles colocaram para começar a valer cada coisa que eles fizeram em doses homeopáticas. Ou seja, com isso, eles aprovaram a reforma previdenciária em novembro de 2019. E aí começou a valer umas coisinhazinhas bestas. Aí colocaram para 2020, em janeiro de 2020, tem mais uma mudançazinha, apertando mais um pouco o povo. Aí quando foi em janeiro de 2021, aí passou a valer mais uma coisinha, apertando mais um pouco. Aí passou, quando foi em janeiro de 2022, entrou mais um pedaço da reforma para apertar mais o povo. Aí, quando chegou em janeiro de 2023, teve mais um pedacinho apertando o povo. Isso tudo é reforma previdenciária em 2019. Botou o aperto em doses homeopáticas. Aí, quando chegou em 2024, em janeiro, teve mais uma mudançazinha, que o povo pensa que é coisa boa, mas, na verdade, dificultando mais um pouco a forma de aposentar. Quando chegou em janeiro de 2025, apertou mais um pouquinho. Aí o povo veio falar: não, rapaz, houve uma mudança aí. Será que foi coisa boa? Não. É apertando mais um pouco a forma de aposentar em 2025. Pois bem, nós estamos em dezembro de 2025. Em janeiro agora de 2026 vai ter mais um apertozinho que vai passar a valer a partir de janeiro de 2026. Ou seja, a reforma previdenciária que eles fizeram em novembro de 2019, todo ano em janeiro entra mais um pedacinho em doses homeopáticas para dificultar mais um pouco a forma de aposentar. Entendeu, meu jovem? Ou seja, eles usam aquela tática de botar a pessoa em um caldeirão com águazinha morninha, gostosa. Aí você está dentro daquele caldeirão, a águazinha morna, aí vai passando o tempo, aí a água vai esquentando e você fica gostando, e a água vai esquentando e vai passando o tempo, e a água vai esquentando até a água ferver e lhe matar. E aí você nem sentiu que morreu com essa miséria de aplicando as coisas em doses homeopáticas. Entendeu? Esse aí é o tal do fabianismo. Ele mata a pessoa devagarinho. E eles aplicaram em 2019 essa reforma previdenciária que todo ano vai apertando mais um pedacinho. E aí a pessoa não se zangou porque foi devagarinho e vai piorando cada ano que passa pela reforma que foi feita lá em 2019. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Picolé, viu? Alagoinhas, Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jovem, deixa eu lhe explicar um macete que os políticos fizeram. Em novembro de 2019, repare bem, novembro de 2019, aprovaram a reforma previdenciária. O presidente era Temer. Era Temer? Era o vice de Dilma. Aí aprovaram a reforma previdenciária. Qual foi o macete?
eles verificaram o seguinte: se eles fossem aprovar para começar a valer tudo de vez, ia ter uma confusão nacional. Eles acharam isso. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram a reforma previdenciária, aprovou, porém eles colocaram para começar a valer cada coisa que eles fizeram em doses homeopáticas. Ou seja, com isso, eles aprovaram a reforma previdenciária em novembro de 2019. E aí começou a valer umas coisinhazinhas bestas. Aí colocaram para 2020, em janeiro de 2020, tem mais uma mudançazinha, apertando mais um pouco o povo. Aí quando foi em janeiro de 2021, aí passou a valer mais uma coisinha, apertando mais um pouco. Aí passou, quando foi em janeiro de 2022, entrou mais um pedaço da reforma para apertar mais o povo. Aí, quando chegou em janeiro de 2023, teve mais um pedacinho apertando o povo. Isso tudo é reforma previdenciária em 2019. Botou o aperto em doses homeopáticas. Aí, quando chegou em 2024, em janeiro, teve mais uma mudançazinha, que o povo pensa que é coisa boa, mas, na verdade, dificultando mais um pouco a forma de aposentar. Quando chegou em janeiro de 2025, apertou mais um pouquinho. Aí o povo veio falar: não, rapaz, houve uma mudança aí, será que foi coisa boa? Não, é apertando mais um pouco a forma de aposentar em 2025. Pois bem, nós estamos em dezembro de 2025. Em janeiro agora de 2026, vai ter mais um apertozinho que vai passar a valer a partir de janeiro de 2026. Ou seja, a reforma previdenciária que eles fizeram em novembro de 2019, todo ano em janeiro entra mais um pedacinho em doses homeopáticas para dificultar mais um pouco a forma de aposentar. Entendeu, meu jovem? Ou seja, eles usam aquela tática de botar a pessoa em um caldeirão com águazinha morninha, gostosa. Aí você está dentro daquele caldeirão, a águazinha morna, aí vai passando o tempo, aí a água vai esquentando e você fica gostando, e a água vai esquentando e vai passando o tempo, e a água vai esquentando até a água ferver e lhe matar. E aí você nem sentiu que morreu com essa miséria de aplicando as coisas em doses homeopáticas. Entendeu? Esse aí é o tal do fabianismo. Ele mata a pessoa devagarinho. E eles aplicaram em 2019 essa reforma previdenciária que todo ano vai apertando mais um pedacinho. E aí a pessoa não se zangou porque foi devagarinho e vai piorando cada ano que passa pela reforma que foi feita lá em 2019. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Picolé, viu? Alagoinhas, Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jovem, deixa eu lhe explicar um macete que os políticos fizeram. Em novembro de 2019,
repare bem, novembro de 2019, aprovaram a reforma previdenciária. O presidente era Temer. Era Temer? Era o vice de Dilma. Aí aprovaram a reforma previdenciária. Qual foi o macete? Eles verificaram o seguinte: se eles fossem aprovar para começar a valer tudo de vez, ia ter uma confusão nacional. Eles acharam isso. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram a reforma previdenciária, aprovou, porém eles colocaram para começar a valer cada coisa que eles fizeram em doses homeopáticas. Ou seja, com isso, eles aprovaram a reforma previdenciária em novembro de 2019. E aí começou a valer umas coisinhas bestas. Aí colocaram para 2020, em janeiro de 2020, tem mais uma mudançazinha, apertando mais um pouco o povo. Aí quando foi em janeiro de 2021, aí passou a valer mais uma coisinha, apertando mais um pouco. Aí passou, quando foi em janeiro de 2022, entrou mais um pedaço da reforma para apertar mais o povo. Aí, quando chegou em janeiro de 2023, teve mais um pedacinho apertando o povo. Isso tudo é reforma previdenciária em 2019. Botou o aperto em doses homeopáticas. Aí, quando chegou em 2024, em janeiro, teve mais uma mudançazinha, que o povo pensa que é coisa boa, mas, na verdade, dificultando mais um pouco a forma de aposentar. Quando chegou em janeiro de 2025, apertou mais um pouquinho. Aí o povo veio falar: não, rapaz, houve uma mudança aí, será que foi coisa boa? Não, é apertando mais um pouco a forma de aposentar em 2025. Pois bem, nós estamos em dezembro de 2025. Em janeiro agora de 2026, vai ter mais um apertozinho que vai passar a valer a partir de janeiro de 2026. Ou seja, a reforma previdenciária que eles fizeram em novembro de 2019, todo ano em janeiro entra mais um pedacinho em doses homeopáticas para dificultar mais um pouco a forma de aposentar. Entendeu, meu jovem? Ou seja, eles usam aquela tática de botar a pessoa em um caldeirão com águazinha morninha, gostosa. Aí você está dentro daquele caldeirão, a águazinha morna, aí vai passando o tempo, aí a água vai esquentando e você fica gostando, e a água vai esquentando e vai passando o tempo, e a água vai esquentando até a água ferver e lhe matar. E aí você nem sentiu que morreu com essa miséria de aplicando as coisas em doses homeopáticas. Entendeu? Esse aí é o tal do fabianismo. Ele mata a pessoa devagarinho. E eles aplicaram em 2019 essa reforma previdenciária que todo ano vai apertando mais um pedacinho. E aí a pessoa não se zangou porque foi devagarinho e vai piorando cada ano que passa pela reforma que foi feita lá em 2019. Tá certo? Bom dia.
boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Picolé, viu? Alagoinhas, Bahia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu jovem, deixa eu lhe explicar um macete que os políticos fizeram. Em novembro de 2019, repare bem, novembro de 2019, aprovaram a reforma previdenciária. O presidente era Temer. Era Temer? Era o vice de Dilma. Aí aprovaram a reforma previdenciária. Qual foi o macete? Eles verificaram o seguinte: se eles fossem aprovar para começar a valer tudo de vez, ia ter uma confusão nacional. Eles acharam isso. Aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram a reforma previdenciária, aprovou, porém eles colocaram para começar a valer cada coisa que eles fizeram em doses homeopáticas. Ou seja, com isso, eles aprovaram a reforma previdenciária em novembro de 2019. E aí começou a valer umas coisinhas bestas. Aí colocaram para 2020, em janeiro de 2020, tem mais uma mudançazinha, apertando mais um pouco o povo. Aí quando foi em janeiro de 2021, aí passou a valer mais uma coisinha, apertando mais um pouco. Aí passou, quando foi em janeiro de 2022, entrou mais um pedaço da reforma para apertar mais o povo. Aí, quando chegou em janeiro de 2023, teve mais um pedacinho apertando o povo. Isso tudo é reforma previdenciária em 2019. Botou o aperto em doses homeopáticas. Aí, quando chegou em 2024, em janeiro, teve mais uma mudançazinha, que o povo pensa que é coisa boa, mas, na verdade, dificultando mais um pouco a forma de aposentar. Quando chegou em janeiro de 2025, apertou mais um pouquinho. Aí o povo veio falar: não, rapaz, houve uma mudança aí. Será que foi coisa boa? Não. É apertando mais um pouco a forma de aposentar em 2025. Pois bem, nós estamos em dezembro de 2025. Em janeiro agora de 2026, vai ter mais um apertozinho que vai passar a valer a partir de janeiro de 2026. Ou seja, a reforma previdenciária que eles fizeram em novembro de 2019, todo ano em janeiro entra mais um pedacinho em doses homeopáticas para dificultar mais um pouco a forma de aposentar. Entendeu, meu jovem? Ou seja, eles usam aquela tática de botar a pessoa em um caldeirão com águazinha morninha, gostosa. Aí você está dentro daquele caldeirão, a águazinha morna, aí vai passando o tempo, aí a água vai esquentando e você fica gostando, e a água vai esquentando e vai passando o tempo, e a água vai esquentando até a água ferver e lhe matar. E aí você nem sentiu que morreu com essa miséria de aplicando as coisas em doses homeopáticas. Entendeu? Esse aí é o tal do fabianismo. Ele mata a pessoa devagarinho. E eles aplicaram em 2019
essa reforma previdenciária, que todo ano vai apertando mais um pedacinho. E aí a pessoa não se zangou porque foi devagarinho e vai piorando cada ano que passa, pela reforma que foi feita lá em 2019. Tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Picolé, viu? Alagoinhas, Bahia.